Boa tarde, pessoal. Vocês que se inscreveram no canal, eu agradeço, meu muitíssimo obrigado. Nós vamos começar a falar hoje sobre descobrimento do Brasil. Pessoal, é estranho nós falarmos que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Por quê? Na realidade, parece que Dom Manuel, o rei de Portugal, parece que já até tinha um mapa do Brasil. Por quê? Vamos lá. Em 1492, Cristóvão Colombo, mandado pela Espanha, chegou lá, ali no Caribe. E ele, quando chegou ali, ele relatou, escreveu. E quando ele chegou ali, em 1472, ele pediu ao seu irmão que descesse. E o seu irmão foi ali para a região da Venezuela. Cristóvão Colombo, ele não sabia que tinha descobrido um novo continente. Quando ele morreu em 1506, ele morreu sem saber que tinha descoberto um novo continente. Por quê? Os europeus só conheciam o continente asiático, o continente africano e o continente europeu. E Cristóvão Colombo, quando ele chegou ali, ele viu aquele povo lá, ele viu... O que ele chamou aquele povo? De índio. Por quê? Porque ele achou que tinha chegado na Índia. Mas ele não tinha chegado na Índia. Mas por isso que deram o nome de índio, por causa que Cristóvão Colombo chamou aquele povo de índio. E logo em seguida, mandaram para aquele mesmo local Américo Vespúcio, que fez um mapeamento do local e que futuramente, muitos dizem que foi a América, quem deu o nome foi Américo Vespúcio. Mas não podemos esquecer que Colombo, em 1492, ele não foi o primeiro europeu a colocar os pés ali na América. Não foi. Por quê? Porque no ano 1000, um viking chamado Éricles, o Vermelho, o mesmo viking que fundou a Islândia, antes do ano 1000, o mesmo viking que levou um povo viking também para a Groenlândia, esse mesmo viking foi para a América do Norte e morou lá um tempo. Arqueólogos agora americanos achou fatos, achou onde que eles moraram, achou objetos vikings lá. Então, os arqueólogos americanos sabem que o primeiro europeu que pôs o pé na América se chama Éricles o Vermelho, o viking. Então, Cristóvão Colombo foi o segundo. Mas o interessante sobre o descobrimento do Brasil é que, quando Dom Manuel pede para o seu almirante Pedro Álvares Cabral sair lá de Portugal e vir em direção da Índia, porque estava indo para a Índia para comprar especiaria. Os temperos da Índia era a coisa mais valorizada na Europa. Pimenta do reino, moscarda, qualquer tipo de tempero. Isso era caríssimo, só os ricos podiam comer. E de repente, eles não podiam comprar isso mais em Constantinopla, que eu já falei em outros vídeos. Constantinopla agora é uma cidade islâmica e agora os europeus davam a volta para sair de Constantinopla para ir na Índia. Então Pedro Álvares Cabral parecia que já estava até com o mapa na mão. Eu não acredito que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Eu acredito que ele chegou no Brasil. Nós temos que falar a verdade, a chegada dos portugueses no Brasil. Por quê? Porque o Brasil já era habitado por 5 milhões de índios. Quando Pedro Álvares Cabral chegou, 22 de abril de 1500. Já habitava, o país já era habitado. Os índios chamavam o Brasil de Pindorama. Por isso que os brasileiros, vivem nessa pindaíba. Porque o Brasil chamava-se Pindorama. Quando Pedro Álvares Cabral chegou, ali em Porto Seguro, ele avistou um monte alto, de longe. O capitão colocou o nome de Monte Pascoal, porque tinha chegado depois de uma quarta-feira que tinha terminado a Páscoa. Então, Monte Pascoal, lá em Porto Seguro. E quando Pedro Álvares Cabral desceu ali em Porto Seguro, é o nome que ele deu, Porto Seguro. E ele achou que ali, que o Brasil era uma ilha. Então, Pedro Álvares Cabral colocou o nome de Ilha de Vera Cruz, que depois de alguns anos ele percebeu que não era uma ilha,
colocou o nome de Terra de Vera Cruz, ou Terra de Papagaio. Mas quando os portugueses, quando Pedro Álvares Cabral chegou ali, aí Pedro Vaz de Caminha já logo escreveu, relatando tudo para o rei Dom Manuel. Por que relatar tudo? Porque Portugal e Espanha, no ano de 1492, fez um tratado de Tordesilhas, ou seja, eles dividiram o mundo e o Papa Borja que confirmava. Ou seja, todas as nações que fossem descobertas, da metade do mapa para cá, Portugal era dono e da outra metade Espanha. E o Papa Borja confirmava, porque ele mandava os padres junto com os exploradores para catequizar e ensinar a igreja para o povo pagão. Sendo assim, quando Pedro Álvares Cabral descobriu ali a chegada dele, ele chegou com 1.400 pessoas. Ele deixou lá alguns jesuítas e deixou lá muitos portugueses, que o nome deles era Caramuru. Para que ele deixou esses Caramuru? Porque agora chegou ali, não sabia conversar com os índios, tinha que aprender a língua dos índios. Então, quando Pedro Álvares Cabral volta para ir para a Índia, ele deixou muitas pessoas para aprender a língua morando nas próprias tribos. Uma dessas pessoas, Diogo Alves, que casou com o Paraguaçu, e incrível que pareça, ele casou, foi lá na França, ele pegou o Paraguaçu, levou lá na França, casou, voltou com ela e continuou morando. E nisso, quando o rei de Portugal, Dom Manuel, recebeu a carta de Pedro Vaz de Caminha, que tinha achado o Brasil, que tinha descoberto o Brasil, ele mandou capitães para o Brasil para descobrir ouro, para descobrir prata. Mas depois de uns anos, esses capitães retornaram e falou com o Dom Manuel que não tinha achado nada. Esse rei, então, praticamente esqueceu o Brasil. Ele não se importou. Não tinha ouro, para ele, no entendimento dele, não havia ouro, não havia prata. Então ele largou para lá. Quando ele morreu, aí assumiu Dom João III. Dom João III agora lembrou dessa terra que pertencia a Portugal por causa daquela carta, que aquela carta era o documento oficial. Quem chegava a fazer uma carta documentava, então Portugal tinha o direito. Esse Dom João III foi e chamou Martim Afonso de Souza para vir para o Brasil para criar a primeira colônia no Brasil, para remarcar as fronteiras, para remarcar a costa. Ele veio com 400 pessoas, ele trouxe a cana, o Brasil não tinha cana, ele trouxe as ferramentas, material agrícola, ele trouxe animais, e veio com 400 pessoas. E Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila de São Vicente, em São Paulo. Trouxe os padres também vieram, os jesuítas vieram com ele. E nele viajar pela costa, ele observou que era uma coisa muito grande para ele só tomar conta daquilo, era impossível. Tudo bem que já estava plantando a cana. Aqueles índios que recebeu os portugueses muito bem, agora vai começar o quê? Uma desavença. Porque quando Martim Afonso de Souza trouxe a cana, começou a plantar, ele começou a explorar e forçar os índios a plantar. Ou seja, os índios começaram a ser escravos. Porque os primeiros 32 anos, os índios estavam ajudando Fernando de Noronha a explorar o quê? O pau-brasil. Porque quando eles chegaram aqui, eles viram a árvore lá e eles conheciam. Porque Portugal já tinha colonizado o leste da Índia, tinha colonizado a Ásia, e eles sabiam que lá na Índia tinha o pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore que era cortada para usar para tingir panos. Ou seja, o nome da árvore chamava Brasis. Então tiraram o S, colocaram o L, e por causa desse pau-brasil, logo que o Fernando de Noronha descobriu que tinha, ele pediu autorização para a coroa e começou a explorar esse pau-brasil. Isso foi antes de Martim Afonso de Souza. E foi explorando, foi vendendo, e os índios ajudavam. Davam uns bugigangas para os índios trabalhavam. Por enquanto estava normal. Mas quando Martim Afonso de Souza trouxe a cana-de-açúcar e começou a forçar os índios a trabalhar,
começou a escravizar os índios, porque eu já vi muitas pessoas falar que os escravos, os negros chegou no Brasil 1530, 1500, gente, não chegou. Nenhum negro chegou no Brasil antes de 1570. Os escravos negros só foram trazidos da África, porque Portugal tinha colonizado a África, a costa da África, a partir de 1570. Mas os índios não, os índios começaram a ser escravizados. Assim começou a plantar cana. E quando começou a plantar cana na vila de São Vicente, logo Martim Afonso de Souza, em 1533, voltou a Portugal e falou com o rei: ó, rei, não tem como. Uma pessoa não dá conta para tomar conta daquilo tudo. Aí, o que o rei de Portugal fez? Ele criou as capitanias hereditárias, que eram 15. Mas somente 12 recebeu essas capitanias. Por quê? Era uma grande responsabilidade. O cara tinha que vir tomar posse, mas tinha que gastar o seu dinheiro. A coroa não ia ajudar. Ele tinha que plantar, ele tinha que cuidar, ele tinha que zelar da costa. Então, só 12 vieram para o Brasil. Mas, que teve sucesso mesmo, foi só a de São Vicente e a do Recife. Por quê? Começaram a fazer muitos engenhos de cana no Recife, chegaram a fazer 300. Depois também fizeram uns 300 engenhos de cana na Baía de Todos os Santos. Mas não estava funcionando, porque de 12 donatários que tinham assumido as capitanias, foi dado 15, mas 3 nem quis vir, não vieram. De 12, não estava tendo muito sucesso. Aí, o que o rei de Portugal fez? O rei de Portugal, ele não acabou com as capitanias hereditárias em 1548, igual eu já ouvi alguém falar, não. As capitanias hereditárias, ela só acabou no ano de 1759 pelo Marquês de Pombal. O que houve foi o seguinte: o rei de Portugal viu que precisava de ter um governo central. Então, chamou Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil. Tomé de Souza. Chamou ele em 1548. Quando foi 1549, ele estava fundando a primeira capital do Brasil, Salvador. E quando Tomé de Souza fundou, começou agora a ser bom para os donatários das capitanias. Por quê? Porque não só tinha um governador geral, mas agora tinham as coisas que não tinha antes. Tomé de Souza nomeou um ouvidor-mor. O que era isso? Ouvidor-mor é como se fosse um juiz hoje. Agora cometia crimes, tinha uma pessoa para julgar, uma pessoa para prender, uma pessoa para condenar. Todas as capitanias tinham um ouvidor-mor. Tomé de Souza criou o provedor-mor, que é a Receita Federal de hoje, mas só que era de antigamente. O quê? As pessoas que colhiam os impostos. Porque todos os donatários das capitanias tinham que pagar 10% de imposto para Portugal. Quem dera se hoje fosse também 10%, né? Se o brasileiro pagasse hoje 10%, mas o rei de Portugal cobrava 10% de todas as capitanias. E era o provedor-mor que recolhia em cada capitania esse imposto. E agora também Tomé de Souza criou o capitão-mor, ou seja, agora nós tínhamos uma segurança. Ele trouxe bastante soldados de Portugal, então agora nós tínhamos um pequeno exército aqui para proteger as fronteiras. Então, foi bom. E ele, então, inaugurou. Salvador começou a construção, inaugurou em 1549, inaugurou a primeira capital do Brasil, Salvador, e trouxe as melhorias. Melhorou muito para as capitanias, porque tinha agora uma proteção, que não tinha antes. Ele estava sem proteção. Tinha piratas que invadiam, tinha os índios que às vezes invadiam, os índios agora já estavam revoltados, que estavam sendo escravizados, porque quando eles chegaram aqui, receberam os portugueses bem. Mas agora, depois que trouxe a cana, agora eles estavam sendo escravizados, eles eram acorrentados, obrigados a trabalhar, muitos existiam. Esses índios que moravam na costa do Brasil eram os tupis, mas tinha centenas de tribos, tinha tamoios, tinha caetés, tinha centenas. Tinha os que moravam mais para dentro do Brasil,
que eram até canibais, mas os tupis eram pessoas bem amigáveis, foram os que mais sofreram, porque foram obrigados a trabalhar escravo. Então, continuando sobre essas capitanias, o que aconteceu? No ano de 1554, agora Tomé de Souza não é mais o governador-geral e entra o segundo governador-geral, que era Duarte da Costa. O segundo governador-geral, Duarte da Costa. Assumiu em 1554. E ele trouxe seu filho chamado Álvaro da Costa. Problemático, mas como era filho do governador, achou que podia fazer qualquer coisa na Bahia e passou a fazer certas coisas que desagradou muito o bispo Sardinha. Se ele desagradou, a igreja estava certa. Por quê? Gente, quando um jovem, um filho, faz uma coisa errada e o seu pai não toma providência para corrigir, estraga a pessoa. Então esse Álvaro da Costa estava estragado. Então o Pero Sardinha, que era o bispo da Igreja Católica, foi até o governador Duarte da Costa e falou assim, seu filho está fazendo isso, e não pode. Mas Duarte da Costa ficou do lado do filho dele e não tomou nenhuma providência. Nisso, estava tendo também uma guerra com os índios da Bahia, esse Duarte da Costa. O segundo governo que fosse Duarte da Costa, foi uma bagunça geral. Primeiro que deixou os franceses invadir o Rio de Janeiro, nem tinha condições de lá combater os franceses no Rio de Janeiro. Por quê? Ele estava brigando com os índios. E nessa confusão toda, esse bispo Pero Sardinha quis fazer uma viagem para contar o rei de Portugal e houve um naufrágio em Alagoas e ele morreu. Mas a bagunça do governo dele foi tanto que chegou ao rei de Portugal e ele ficou só 4 anos no governo, aí assumiu um homem chamado Mendes de Sá. Mendes de Sá já assumiu em 58. Foi o 3º governador do Brasil, um bom governador. A Bahia estava uma bagunça com os índios. Ele chamou o bispo lá, fez uns acordos com os índios, pacificou. Ele organizou e, de repente, agora, já tinha mais de 20 anos que os franceses estavam no Rio de Janeiro. Aí, Mendes de Sá foi, claro que foi o rei de Portugal, mandou o sobrinho de Mendes de Sá estar ali na frente do Rio de Janeiro. E ele estava lutando com os franceses ali, pediu ajuda do seu tio não só mandou o exército, mas o próprio Mendes de Sá foi lá ajudar ele em 1567. Expulsaram os franceses e os holandeses, deu muito trabalho para os portugueses da colônia, muito. Aí, quando foi 1567, conseguiu expulsar os franceses. Ótimo, só que passou pouco tempo, os franceses saem de lá e vai lá para São Luís do Maranhão. Ou seja, em 1594, os franceses foi para o Maranhão e ficou lá 21 anos. Só foi sair em 1615, só foi expulso em 1615. Mas agora nós temos que falar uma era que que o Brasil não era colônia de Portugal. De 1580 a 1640, o Brasil não era colônia de Portugal. Por quê? Porque o rei de Portugal foi lutar lá na África com os mouros e morreu em 1578. Aí o cardeal lá de Lisboa, de Portugal, assumiu, porque quando morria o rei, não tinha sucessor, era alguém da Igreja Católica que assumia, era um cardeal ou um bispo. Assumiu um bispo, e ele ficou 2 anos, em 1580 ele morreu. Então Portugal não tinha mais herdeiro. Então o príncipe Filipe II da Espanha herdou o trono de Portugal e todas as colônias que pertenciam a Portugal passou a pertencer à Espanha. E isso durou 60 anos, ou seja, durante 60 anos, o Brasil foi colônia da Espanha, de 1580 até 1640. Nisso, o que aconteceu? Os holandeses, em 1624, invadem Salvador. 1624. Eles aproveitou, a colônia agora não era de Portugal, era da Espanha, e a Holanda era inimiga da Espanha, o que eles podiam perturbar, eles perturbavam. Então agora eles vão lá, em 1624, eles vão para Salvador e invadem lá. Toma lá o governo,
pega o governador lá que está em Salvador e é exilado lá para a Holanda, o Furtado, Diogo Furtado, e fica lá um ano. Quando é 1625, os portugueses conseguem expulsar os holandeses de Salvador. O que acontece? Eles voltam para a Holanda, mas quando passa 5 anos, 1630, os holandeses agora vai para Recife. E fica em Recife 24 anos, até 1654, quando os próprios brasileiros que tinham nascido ali em Recife, que eram filhos de portugueses que tinham nascido, ou seja, eram brasileiros. Era filho de português, mas era brasileiro. Se revoltou porque os holandeses tinham tomado Recife, tomado a cidade de Olinda, e eles estavam no comando há 24 anos. Até mandar um príncipe para lá, eles tinham mandado. Maurício Nassau. Os brasileiros se revoltaram e pediu ajuda à capitania da Bahia e lutaram contra os holandeses. Por quê? Depois de 1640, agora a coroa já tinha voltado a Portugal. Ou seja, a Espanha ficou 60 anos. Mas agora era Portugal. Então a coroa tinha sumido, não estava querendo entrar em guerra, não. Não estava querendo ajudar os brasileiros, tirar os holandeses, não. Deixa eles ficar quietos aí um tempo. Não. Os brasileiros lutou. Quando o rei viu que precisava de mandar uma ajuda, aí mandou uma ajuda e conseguiu expulsar os holandeses em 1654. Amados, como que os holandeses e os franceses deram trabalho? Eles queriam ficar com o Brasil. Então, conforme estava falando com vocês, Mendes de Sá ajudou seu sobrinho Estácio de Sá em 1567 a tomar o Rio de Janeiro dos franceses. E foi Mendes de Sá que colocou o nome lá de São Sebastião do Rio de Janeiro, nesse ano. Então, o que aconteceu? Continuamos falando sobre esse descobrimento do Brasil. Amados, o que aconteceu? No ano de 1700 até 1800, essa era é chamada a Era dos Bandeirantes. Ou seja, era filho de português que nasceu aqui no Brasil, que queria desbravar o Brasil. Porque todo mundo ficava só no litoral. Mas foi os bandeirantes que foi para Minas Gerais, descobriu ouro, descobriu pedras preciosas. Aí sim, aí começou o pessoal de Portugal, quando soube que tinha ouro, que tinha pedra preciosa, aí a população do Brasil cresceu assustadoramente, por causa dos bandeirantes dessa época. E quando foi em 1789, eu já falei em outro vídeo, lá está a história completa, Joaquim José da Silva Xavier se revolta, faz a Inconfidência Mineira, e 21 de abril de 1792, ele é morto no Rio de Janeiro. Se você quiser ver a história completa, vai no vídeo do Tiradentes. Então, quando foi 1800, Napoleão Bonaparte, ele tinha tomado o poder da França e ele queria pôr um bloqueio continental contra a Inglaterra. Ele não podia lutar contra a Inglaterra. E ele proibiu todo mundo da Europa negociar com a Inglaterra. E Dom João não obedeceu ao princípio. E quando Napoleão Bonaparte soube que ele não estava obedecendo, veio para invadir Portugal. Dom João foi, pegou toda a comitiva, toda a corte de Portugal e veio para o Brasil em 1808. Quando ele chegou ali em Salvador, ele fez um decreto que foi muito bom e comercial para o Brasil. A primeira coisa boa que Dom João VI fez foi isso. Ele fez um decreto liberando todos os navios amigos, podiam chegar nos portos do Brasil para comprar e para vender, que isso era proibido. Antes o comércio só podia ser com Portugal, mas agora ele assina esse decreto ali em Salvador. O pessoal queria que ele ficasse ali, mas ele queria ir para o Rio de Janeiro, ele foi para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele começou a construir oficinas, algumas fábricas, teatro, jardim botânico, até zoológico ele fez. Foi bom. Criou o Banco do Brasil, tudo bem que em 1830 fechou, mas ele criou o Banco do Brasil. Mas quando foi 1820, o que aconteceu? Os portugueses estavam exigindo a volta de Dom João VI. E ele voltou e deixou o seu filho aqui. Por quê? No ano de 1815, ele tinha feito o quê?
o Brasil tinha se tornado Reino Unido com Portugal. E deixou seu filho, Dom Pedro I, nomeado como imperador. Então, em 1820, ele foi embora. Em 1822, Dom Pedro I colocou José Bonifácio de Andrade Silva como primeiro-ministro do Brasil. E ele é o patriarca da independência do Brasil. Esse homem é muitíssimo importante no Brasil, José Bonifácio de Andrade Silva. Por quê? Em 1822, Dom Pedro I estava viajando ali em São Paulo e recebeu uma carta lá de Portugal. Mas junto com essa carta também, José Bonifácio escreveu a carta dele. José Bonifácio falou com ele assim, ó, José Bonifácio de Andrade Silva, imperador, o seu pai, Dom João, quer que você volte a Portugal. Não faça isso. É a oportunidade para você decretar a independência do Brasil de Portugal. Faça isso. José Bonifácio de Andrade, patriarca da independência do Brasil. E assim Dom Pedro I fez. Na beira do Rio Ipiranga, levantou a espada, independência ou morte, mas não tinha guerra nenhuma não, mas só decretou. Então, quando foi 7 de setembro de 1822, foi decretada a independência do Brasil. 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I agora era o imperador do Brasil e agora o Brasil não era mais colônia de Portugal. Só que tem que Dom Pedro I, ele cometeu uma pequena falha e se atrapalhou o governo dele. O Uruguai pertencia ao Brasil. O Uruguai pertencia ao Brasil. E o Uruguai, em 1825, queria se livrar do Brasil e pediu ajuda à Argentina. Dom Pedro I, eu acredito que se ele tivesse liberado, sem entrar em guerra, teria sido melhor pelo seu governo. Porque foi uma guerra que durou 3 anos e o Brasil saiu perdedor. E aqui desgastou o governo de Dom Pedro I. Sendo assim, quando foi em 1831, ele nomeou seu filho, que era Dom Pedro II, o seu herdeiro. Ele apenas tinha 5 anos de idade. Aí Dom Pedro II foi morar na casa de José Bonifácio Andrade. Começou um governo agora regência, e Dom Pedro I foi embora para a Europa. E deixou Dom Pedro II aqui, aos cuidados de José Bonifácio de Andrade Silva. Quando Dom Pedro II estava com 15 anos, José Bonifácio tinha um partido liberal, chamou o pessoal do povo, gente, nós temos que diminuir essa idade, que era para Dom Pedro II assumir só quando ele tivesse 18 anos. Mas vamos diminuir essa idade para ele assumir agora, porque o Brasil começou a ter uma confusãozinha, umas baguncinhas, entendeu? A Paraíba, mais 2 estados lá queriam se decretar república, separar do Brasil, aí que isso foi feito então. Então, Dom Pedro II, com 15 anos de idade, quase antes de completar 15 anos, ele foi decretado imperador, Dom Pedro II. E ele foi um bom imperador, mas se ele tivesse do seu lado um ministro como o Rui Barbosa, em vez de ter ministro Torre, teria sido muito melhor. Infelizmente, ele não teve um bom ministro. Igual muitos prefeitos escolhem secretários, porcaria, e se queima. Dom Pedro II se queimou por causa que ele escolheu um tal de ministro Torre. Isso atrapalhou o seu governo. Mas foi bom. Em 1889, foi decretada a independência do Brasil, 15 de novembro de 1889. Aí acabou o Império e o Brasil se tornou república. Muitíssimo obrigado.